Bom dia, graça e paz. Oração do dia, fale de Jesus para todos. Vai ser nossa oração do dia em Atos 17, do versículo 16 até o 34a. Daqui a pouco, meio-dia, oração da tarde com o programa Renove. Esteja conosco, tá bom? Nesse momento, aqui no meu canal no YouTube. E vamos refletir nas Escrituras. Paulo está na segunda viagem missionária e ele foi parar lá em Atenas. E essa é a revelação de Lucas para a gente. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, estava esperando Timóteo e Silas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Olha que legal. A revolta de Paulo era o tanto de ídolo que Atenas tinha. Era uma cidade dada à filosofia e dada à idolatria. E quando Paulo vê aquele tanto de ídolo, certamente aí nas ruas, nas praças, ele se revolta. E qual é a postura de Paulo? Ficar murmurando? Ficar falando mal das pessoas? Ficar brigando com as pessoas? Se desanimar? Não. Diante da idolatria de Atenas, Paulo toma uma postura de falar de Jesus para todos. Eu vejo muita gente revoltada, eu estou revoltado com as coisas do Brasil, eu estou revoltado com a cada vez a questão moral do carnaval está cada vez mais promíscua, não é? Eu estou revoltado com o colégio, eu estou revoltado com esse mundo. Ah, é? Então, pregue Jesus, fale de Jesus. Essa é a saída do Senhor para nós. A evangelização. É fundamental para as nossas vidas a evangelização. E se você olhou para uma situação e se revoltou, vá para a evangelização. Eu estou revoltado, como que o mundo está injusto. Vá para a evangelização. Porque toda a escravidão de uma cultura, na verdade, esconde ídolos por detrás dela. E a idolatria é vencida com evangelização. Então para de ficar revoltadinha e vá para a evangelização. Foi o que Paulo fez. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Filósofos epicureus, era da elite, gostavam de falar que os deuses não estavam muito interessados na vida humana, não é? Eles eram dados assim, ao prazer, tudo pelo prazer, enquanto os estoicos eram o contrário, Eles pregavam a abstinência, o esforço, a disciplina, etc. Então eram dois grupos com pensamentos bem diferentes. E o que Paulo fazia? Paulo discutia com esses dois grupos. E essa discussão não é briga, é discurso. Um trazia o seu discurso, Paulo vinha e trazia o seu discurso em cima deles. E eles perguntavam: quem é esse tagarela? Quem é esse tagarela? Está aqui na praça, aqui, não para de falar. É lógico, Paulo foi para onde tinha gente. Pastor, eu vou evangelizar? Vai. Então eu vou começar a evangelizar ali no meu quarto. Então, no seu quarto tem muita gente? Você precisa ir para as praças públicas. Pode ser a praça pública das redes sociais, mas quem sabe a hora do almoço da sua fábrica. Quem sabe a festa de aniversário do seu parente. Quem sabe o recreio da sua escola ou o intervalo da sua universidade, faculdade. E aí?
Ele foi para a praça pública. Você tem as suas praças públicas, onde tem gente ali, tem que estar. Nós precisamos estar ali evangelizando. E aí, outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Interessante que os gregos eles eram tão idólatras que a ressurreição é a palavra anástasis. Anástasis. E eles acreditavam ser uma deusa. A ressurreição era uma deusa. Então, tomando consigo, levaram no Areópago. Era o concílio, era a reunião dos notáveis gregos de Atenas, de aproximadamente 100 homens sábios. E aí levaram Paulo para este tipo sinédrio de Atenas, né? Podemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando, pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. 21. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: opa! Você percebeu que o que Paulo fez gerou burburinho na cidade? A evangelização faz isso. E aí Paulo começa a pregar. Agora tem um detalhe. Você que me acompanha, você percebeu que quando Paulo chega na sinagoga, ele cita as profecias, os patriarcas. Agora Paulo não vai citar nenhuma profecia, nenhum patriarca. Paulo vai usar da retórica das coisas gerais. Ele contextualiza a sua fala. Como você vai ficar falando de profecia para quem não entende nada de profecia? Como você vai ficar falando de sacerdote para quem não entende nada de sacerdote? Então ele começou das coisas gerais, das coisas do cotidiano do grego, do ateniense. No seu caso, vai ser o quê? Os dramas da vida das pessoas. Você começa por aí. Para a mãe, o desafio de educar filho. Para o jovem, o desafio de construir uma carreira ou abrir o próprio negócio. Ou a questão amorosa, que ele tanto tem desafios. Ou o problema com pai e mãe. Brigas. Identidade, as mocinhas que não se aceitam. O trabalhador de calçado, ele quer vencer na vida. O trabalhador aí da costura quer vencer na vida. Você vai entrar num diálogo do dia a dia, das coisas gerais. Então, Paulo começa: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram, esse sem conhecer, é precisamente aquele que eu anuncio. Percebeu? Ele observou a cidade. Ele viu o dia a dia da cidade, ele percebeu as coisas da cidade e conectou Jesus a essas coisas. Ou melhor, ele conectou a evangelização ao dia a dia. Ao dia a dia. Ele estava andando pela cidade, ele bateu um olho, opa, Deus desconhecido, eu por aí que eu evangelizo. O dia a dia. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mão humana, como se precisasse de alguma coisa, pois ele nem mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, eu posso achar, ainda que não esteja, longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram. Veio mais uma vez. Ele começou a falar. Ele falou do Deus desconhecido, esse Deus que criou todas as coisas, ele não é servido por mãos humanas, ele falou da geração dos humanos, ele falou que Deus estabelece os tempos, tudo está bem pré-estabelecido, ele não está distante para que não possa ser achado, não é? E aí ele vai citar um poeta grego. Poeta grego, do dia a dia do povo.
Ele não está distante da vida, do cotidiano. A evangelização não pode estar distante. A evangelização não pode ser algo que não conecte no dia a dia das pessoas, senão não funciona. Aí ele continua. Ele citou o poeta grego, porque dele também somos geração. 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo na justiça por meio de um só homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Tá vendo? E aí, o âmago, o ponto central da evangelização que fala do dia a dia é Jesus. Jesus como a solução. Ele também fala do julgamento. Jesus como a solução do julgamento. Percebe? E aí, quando ele falou da ressurreição, 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, um dos notáveis gregos atenienses creu. Dos 100 do concílio, dos notáveis, um creu. Opa! Isso aí já é bom fruto. E não foi só um dos notáveis. Uma mulher chamada Dâmaris e com eles algumas pessoas. Ela poderia ser uma discípula de algum filósofo, alguma coisa, né? Ela fazia ali entre os notáveis porque ali estava. E a mesma coisa outras pessoas. Um foi citado pelo nome, Dionísio. Ou seja, a pregação, o falar de Jesus de modo contextualizado, que considera o dia a dia das pessoas, gerou fruto. E o centro é Jesus, porque Jesus é a solução para o dia a dia das pessoas, para as aflições ali que elas enfrentam de segunda a segunda. E teve fruto. É assim. Faça isso. Jesus é a solução. Se você está revoltado, direciona toda a sua revolta para a evangelização. É aí que temos a solução. Combinado? Então vamos orar. Isso é um desafio para você evangelizar seus filhos, seus pais. É um desafio para você evangelizar seus colegas de trabalho, seu patrão, seus funcionários, seus vizinhos, evangelizar seus parentes mais distantes, seus amigos do futebol ou do esporte que você pratica, o hobby que você pratica, música, etc. Isso é motivo porque Jesus é a solução. Vamos orar? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma, combinado? Nos comentários, deixe seu pedido de oração, algum comentário que você quiser e compartilhe com quem você ama, seus stories, grupos de WhatsApp, não é? Status. E claro, primeira vez se inscreva. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos falar do Senhor para todos. Nós não queremos ficar, a vida está tão difícil, o colégio, o mundo está perdido. Toda a nossa revolta tem que ser direcionada para a evangelização. E tem que ser uma evangelização, ó Deus, contextualizada, que leve em conta a vida do dia a dia da pessoa. Não é uma coisa distante, não é uma coisa que não tenha sentido, mas é algo que de fato tenha sentido no dia a dia das pessoas. Eu peço a Deus, e que assim nós tenhamos mães evangelizadoras, pais evangelizadores, filhos evangelizadores, colegas de trabalho, patrões, funcionários evangelizadores. Tenhamos o seu discípulo, Jesus, a sua discípula evangelizadores. Ó Deus, nenhuma investida de Satanás há de prevalecer, mas a obra do Senhor. Em o nome de Jesus, que o Senhor multiplique essa obra que nós estamos aqui, e os frutos dessa obra aqui no YouTube. Ó Deus, em o nome de Jesus. É minha oração, meu agradecimento, que assim seja. Amém e amém. Amém? Deus abençoe e graça e paz.